eu queria trazer um outro mito, falando já de cálculos, tá? Um dos grandes mitos, Lívia, eu preciso calcular antes de ligar para o cliente. Porque se ele atender a ligação, eu não vou saber nem por onde começar a falar. Esse é um mito que eu escuto sempre. E é engraçado que, por mais que já tenha dito isso em vários canais, as pessoas continuam querendo fazer cálculo para ligar. E aí você perde um tempo enorme fazendo o cálculo e às vezes nem consegue localizar o cliente, ou às vezes você fala alô, o cliente já fala não quero, né? O cliente nem te dá abertura para te apresentar a proposta. Pessoal, esse é um mito que tem que ser cortado de vez na operação de vocês. Se vocês trabalham dessa forma, vocês estão perdendo tempo, automaticamente perdendo dinheiro. O que eu oriento é, Lívia, tá bom, não vou fazer cálculo. Então, como que eu começo? O cliente fala alô do outro lado, eu não sei nem por onde começar a abordar ele. Por isso que eu falo que existe a importância do filtro no mailing. Toda vez que a gente gera um mailing, a gente cria um corte do mailing. Ou seja, cliente que tem margem livre, então eu entendo que se o cliente está naquele filtro, é porque eu direcionei que fossem clientes que tenham margem livre, por exemplo, acima de R$ 50. Claro, pode ser que o cliente já tenha utilizado aquela margem, mas a minha conversa inicial vai ser pautada na certeza de que ele tem aquela margem. E ele mesmo, em algum momento, vai te direcionar falando: olha, eu já utilizei essa margem. E aí vai da habilidade do consultor de poder ter um poder até de criatividade, né? De contornar a situação. Nossa, então você já utilizou? Não tem problema. Eu tenho outras oportunidades para te oferecer. E aí já engatilha no caso da portabilidade. Ou, se eu direciono um mailing de portabilidade do banco X, estou direcionando portabilidade do banco X para o banco Y. Aquele banco que eu fiz o corte do mailing, eu já posso trabalhar o seguinte: olha, eu estou te ligando, depois de fazer toda aquela parte de rapport, é, eu tenho uma excelente oportunidade. Você hoje paga uma parcela no banco X e eu tenho o banco Y com condições extremamente especiais. Você já ouviu falar como funciona a portabilidade de crédito? Aí, se o cliente falar que sim ou falar que não, você vai conduzindo a conversa. Bom, na portabilidade, eu posso te garantir que eu vou manter o prazo, reduzir a sua parcela, ou se você quiser um troco diante da sua necessidade, a gente pode fazer o refinanciamento da portabilidade e te liberar um valor no qual a taxa de juros vai ser mais reduzida. Então, a gente precisa sim ter uma capacidade de criatividade, mas é claro que eu não vou ligar no escuro, eu já vou ter um mini discurso preparado baseado naquele filtro de e-mail que eu fiz. A conversa inicial pautada vai ser a mesma. Porém, dependendo do que o cliente vai falando do outro lado, eu vou conduzindo a conversa de acordo com as informações que ele vai me dando. Concorda, Rai? Em gênero, número e grau. Essa é uma coisa que eu coloco muito em pauta e esse foi o ponto de principal virada, né, da minha operação. A gente começou a aplicar isso a partir do momento em que eu fiz uma consultoria e fiquei sabendo dos conceitos do livro Receita Previsível. O Receita Previsível basicamente fala que um vendedor ele não pode fazer todos os processos da venda, desde encontrar o cliente, depois negociar e depois fazer processo de digitação e acompanhamento, porque isso toma muito tempo do vendedor. Ai, gente, desculpa, tá tendo um negócio aqui. E sempre que o vendedor ele tem oportunidade de perder tempo, infelizmente ele perde, porque querendo ou não, ligar é uma coisa, é muito chato, né? Fazer esse processo de ligação e tudo mais. Então, essa questão é extremamente complexa, e aí a gente ajustou o nosso processo, onde a gente tinha vendedores que só faziam o processo de negociação. Então, a gente tinha uma etapa inicial, onde as pessoas ligavam só para encontrar esse primeiro interesse desse cliente. Entende? E aí, a partir disso, a gente fazia muito esse processo de script aberto, realmente. Se a gente estiver falando... Peraí, um momento. Eu vou continuar aqui. Continua aí que o pessoal Enquanto tá gritando ali na sala da Rai. tá comemorando a meta do mês É passado. verdade. Bom, Voltei, gente, desculpa. voltou? Sem problema. A gente está falando que o pessoal está comemorando a meta do mês aí.
numa reforma infinita aqui, tá uma loucura. Mas, então, basicamente é esse o processo. E aí, o que acontece? Eu acho o seguinte, se a gente tiver querendo vender novo ou cartão, eu acho que é super possível você ter um sistema ali que já te traz essa informação direta e fazer a venda, a oferta direta. Ok. Agora, se você estiver vendendo portabilidade, você fazer um processo de negociação de portabilidade ali durante a ligação é extremamente incômodo. Então, no nosso caso, a gente faz muito a oferta de possibilidade de oferecer uma consultoria, né? E a partir disso, trazendo a possibilidade de talvez reduzir a parcela ou liberar um recurso mantendo o mesmo valor de parcela. Então eu falo, olha, eu estou vendo aqui que você tem um contrato no banco X e tal, e hoje a gente está com uma taxa reduzida, talvez eu possa reduzir o valor da sua parcela ou te liberar um recurso mantendo o mesmo valor de parcela. Você tem interesse em alguma dessas operações? E aí ele pode falar, ah, não, eu não tenho. Eu falo, nossa, mas você não quer reduzir a sua parcela? Pode ser que eu consiga, talvez, reduzir a sua parcela, te ajudar a economizar 2, 3, 4, 5 mil reais, não sei. Você tem certeza que você não quer que eu verifique se eu consigo te ajudar a economizar 5 mil reais? E aí nessa hora o cara fala, não, tudo bem, pode ver. E aí eu entro na parte onde eu realmente depende de mim o processo de negociação. Aí eu vou verificar se tem como e vou analisar. Por isso que eu sempre falo sobre a possibilidade. Eu não estou vendendo redução de parcela, por isso que eu digo, você não precisa vender redução de parcela para fazer isso. Você pode levar essa possibilidade e depois, se você não trabalhar com esse produto, você pode vender um refim, por exemplo. Fala, olha, não tem como reduzir a sua parcela, mas tem como fazer isso, aquilo. E aí a gente entra no processo de negociação, eu acho isso super válido. Então, concordo em gênero, número e grau com você. Gente,